Qual a nota que você dá pra série? Eu dou um Até 7, agora. eu dou um 7. 0. Eu dou um 7. Caralho. Pô, eu falar Cara, eu que é dou zero, eu falar dou que, zero, pô, ver desculpa. Númenor daquela maneira, pô. Agora eu queria falar sobre a questão do... Também falei de coisas que estão lá. Eu queria falar... Deixa eu falar. Eu queria falar sobre a questão do temperamento da Galadriel. A Galadriel é uma elfa dessa primeira geração, ela é segunda geração, na verdade. Ela é neta do Finwë, que era o rei principal lá dos elfos, dos Noldor. E ela sim, era temperamental e ela tinha um desejo de ter o seu próprio reino, de viver aventuras e tudo mais. Ela tinha esse interesse, tanto é por isso que Tolkien fala sobre o temperamento da Galadriel, até para justificar o fato dela ir atrás do tio. E ela não gostava do tio. Dizem que o Fëanor, talvez você... porque é difícil falar sobre o Tolkien. O Fëanor é o elfo mais importante da história. Importante no sentido mau e no sentido bom. Ele criou as Silmarils, que são 3 joias maravilhosas que captam a luz primeva, a luz verdadeira, porque a luz da Sol, lá no Tolkien o Sol é mulher, é feminina. A luz da Sol e a do Lua já são luzes secundárias, porque a luz das árvores é essa luz que é a luz verdadeira, aquela luz, sabe? Por isso que o nome dos elfos que vem à luz das árvores é o Calaquendi, porque aquela luz sabe, não tem nem descrição. Uhum. Então o que acontece? A Galadriel, nessa época, ela tinha essa intenção, ela tinha essa vontade. E ela segue o tio mesmo a contragosto. E o tio, ela não gostava do tio. O tio pediu os cabelos da Galadriel, porque ele olhou para o cabelo dela e teve a inspiração, dizem as lendas, que por conta da cor do cabelo da Galadriel, ele criou as joias, que captou as luzes das árvores, que uma luz é dourada e outra luz é prateada. O cabelo da Galadriel é assim. Na série não é. Por isso que quando o Peter Jackson faz a Galadriel, tem aquela aparência brilhante no cabelo. Uma aura, né? Isso, e eles falam meio em câmera lenta, Sim. porque é aquela percepção que um mortal tem quando vê um elfo. Porque ele é espiritualmente acima dos mortais, o elfo. Principalmente os Noldor. Principalmente, os Vanyas não tem na Terra-média. Aí o que acontece? A Galadriel, ela vai com o Fëanor, mesmo o Fëanor fazendo merda, matando os próprios parentes da Galadriel. Porque a Galadriel, a mãe dela é uma Teleri. É Arwen, que é a esposa do Finarfin. Lá em Tol Eressëa, o Fëanor chega lá e mata os Teleri, a família dela. E ela luta contra o próprio tio. O Tolkien até fala, ela luta ferozmente contra o próprio tio. Ela vai lá, luta, ela luta o quê, fisicamente? Eu acho que com magia, entendeu? Não, mas ela luta? Ela luta com magia, não, é isso que eu acredito. Então, Tolkien não descreve que ela luta. Tolkien descreve que ela luta ferozmente. Que ela se coloca para destruir... Deixa ele falar, depois você fala. Luta ferozmente. Anota aí. Pra mim, eu acredito que um mago luta como um mago. No caso, ela é uma feiticeira. E um guerreiro luta como um guerreiro. É só o videogame, Ou seja, é só a você adaptação ver. do Gandalf foi uma merda, né? Porque ele só luta com espada. Não, o Gandalf luta usando muitos poderes. Não, tá lá é só com espada. Tanto no Senhor dos Anéis do livro, quanto no Senhor dos Anéis, ele usa espada sim. Ele usa espada. Ele usa espada sim, mas ele também usa magia. É só ler o livro. E no próprio filme também mostra ele usando magia. Mas tudo bem, vamos lá. A Galadriel, só para te explicar, ela tem todo esse momento. Quando ela chega na Terra-média, o que acontece com ela? Ela se apaixona. Se apaixona. E aquele mal, tudo aquilo que acontecia com ela, fica de fora, porque ela se apaixonou. E o que ela vai ser? Ela se afasta das guerras. Barba e a galera que está assistindo. A Galadriel não luta em nenhuma guerra. Ela vai embora. Ela pega o marido, engravida, tem uma filha e vai embora das guerras. Aquela Galadriel que aparece na série já era para ser mãe. Cadê a filha dela, cara? Sabe quem é a filha dela? Quem? A mãe da esposa da filha do Elrond. Peraí, calma aí. Fala de novo. A filha da Galadriel casa com o Elrond e tem a Arwen.
A Arwen que aparece A Arwen é Liv neta... Tyler, Liv Tyler. Isso, a Arwen é neta da Galadriel. Olha a importância da filha da do Galadriel casal, na na história. verdade, né? Do casal. Então essa ideia de ter uma Galadriel guerreira não é de Tolkien. Não faz sentido. E aqui sobre a questão, eu tô falando de adaptação. Sim. Dentro do que tá escrito, não faz sentido. Agora, se a série quer fazer, faça o que quiser. Agora, fez mal feito. Já deu Na 5 minha minutos? visão. Não, era 6 ou 7, né? 6. Tá, O que já que tá acontece? A Galadriel era para ser mãe e era para ter o seu marido. E quando ela conversa com a Melian, ela fala que aquilo que ela estava sentindo, que aquilo tudo passou. Passou por quê? Porque ela se apaixonou. Passou por quê? Porque agora ela vai ter uma família. E ela Tá não escrito luta. isso? É uma interpretação. Tá. Mas ela diz, aquela dor passou. Isso está escrito. Aquela dor passou. Ela fala para Melian. Ok? Que a Melian é um Maia também. Muito poderoso, inclusive. É uma espécie de deus ali. Mas não igual aos Vala, claro. Mas é uma espécie de ser muito poderoso. É um Gandalf. Mais poderoso que o Gandalf, Não, é um inclusive. Gandalf. O Gandalf é um... Mas ele é Gandalf- enfraquecido. O Gandalf Por que é ele é enfraquecido. enfraquecido? Ele é enfraquecido. Por quê? Porque onde está escrito isso? É justamente para os maias que vêm para a Terra-média não controlarem os seres humanos. Eles são enfraquecidos. Sim, na Terceira Era lá, eles não têm que controlar e interagirem na parada. Mas isso não tem nada a ver com o que eu estou falando. O que eu estou Mas falando é ele que a não deixa de ser Galadriel, ela não tem esse temperamento tempestuoso e ela é mãe. Inclusive, não tem aqueles pães que a sociedade come? Sim. Só tem 2 pessoas na Terra-média, naquela época, que sabiam fazer aqueles pães. Quer dizer, uma pessoa só. 2, porque a Arwen também sabe. A própria Galadriel, que foi ensinado pela Amélia, e a Arwen. Porque a filha da Galadriel foi embora da Terra-média, deixou o Elrond sozinho, porque ela foi, torturada pelos orcs e ela não conseguiu mais viver na Terra-média e foi para Valinor. Então, dizer que aquela interpretação da Galadriel tem alguma coisa a ver com essa que eu te falei, poxa, é forçar demais, na minha opinião. Uma mulher que deveria ser mãe, exatamente, uma mulher que deveria ser mãe, que deveria ter marido, ok? Que deveria ser uma feiticeira, ser aquela Galadriel, tamboretezinho de forró, com o cabelo todo desgrenhado. Nem o cabelo, que é uma das coisas mais pitorescas da Galadriel, foi bem feito na série. Então, pra mim, aquela personagem enfraquece o que seria a Galadriel, uma das personagens femininas mais interessantes que a gente poderia ter recentemente na cultura pop. Tá, agora Tá, vamos lá. contigo. Primeira coisa, cara. Em todo momento você fala o que tá escrito e tal, e descaracterizando tudo que... Descaracterizando não, mas desconsiderando tudo que Depois eu vou. Tudo que eu falei, você descaracteriza como se... Não, porque o que eu interpretei tá escrito. O que você interpretou não tá escrito. Eu peço a galera que tá em casa agora, pega aí quem tem o livro do Senhor dos Anéis, pega lá atrás, a última página não, pega lá a árvore genealógica dos elfos, como é que o Tolkien separava os elfos. Não são iguais às 3 famílias que ele falou, e eu quase concordei aqui de verdade. Não são. Na verdade, os elfos são os Kend, como a gente conversou. Embaixo dos elfos tem 2. Tem os Eldar e tem os Avari. Os Avari são os que nunca saíram do leste. Os Eldar são as 3 famílias que ele falou de fato, e existem 3 famílias que foram as que foram para Valinor. Mas existem os elfos que nunca foram, então não são só essas 3 famílias. Porque Tolkien nunca escreveu sobre o leste, ele nunca desenvolveu sobre o leste. Mas todos aqueles elfos que ficaram lá podem ter 200 famílias, podem ter 300 famílias, a gente nem sabe quantos são, né? Então, só para Barba, só para recapitular aqui, Sim. quando ele me Eu escutei falou que tudo. os elfos que só tinham 3 famílias, não, tinha aquilo que eu falei, era exatamente como eu falei, pode pesquisar, a galera em casa pode pegar, Tá. eu até olhei, eu fiz questão porque eu falei, cara, será que eu tô falando tanta coisa errada assim? E aí eu olhei, exatamente, existem os elfos, existem 3 famílias que foram para Valinor, que são as que ele citou, é isso aí, os Avari, os Noldorin e os Vanyar, tá, primeiro os Vanyar, depois os Noldorin, depois os Avari, que ficaram na ilha de Toresé, e você tem os Avari, que são os... Esses são os Teleri que eu falei. E você tem os Avari, que são os que nunca foram pro leste. E Tolkien, tudo que ele não escreveu sobre, ele fala, se foi para o leste e não é nessa história que é contada. Se foi para o leste e aqui a gente não diz sobre isso. Existe um mundo todo acontecendo no leste. Tá? Os Magos Azuis foram para lá para falar com os homens, para tentar ajudar, para enfraquecer as forças de Sauron, tudo. E Tolkien não escreveu porque
tinha vida para isso, não tinha... ele não teve idade suficiente para poder escrever sobre o universo inteiro. Ele se focou na Terra-média, nas coisas lá, tá? E por isso, inclusive, que a Terra-Leste se chama Terra-Leste, porque eu meio que imagino as histórias de como que o Leste se desenvolveu e tudo que ficou no Leste, né? Então, por exemplo, podem ter 200 famílias de elfos lá que a gente não conhece, porque existem os Avari que ficaram lá e nunca foram. E Tolkien não descreve quantas famílias tinham dentro dos Avari, diferente do que ele descreve das 3 que foram para Valinor. Então, cara, eu tô já argumentando isso porque você tentou falar que o que eu falei não está escrito. Isso já está errado. O que eu estou falando está escrito lá. Pode pegar aí, a galera pega o livro. Nesse ponto, da Galadriel não. Tá bem. O outro ponto é, da Galadriel fala que ela é orgulhosa, não aceita perdão desses deuses, não quer o perdão deles porque ela é orgulhosa, entendeu? O que contradiz muito também com esse lado dela de agora eu preciso ser mãe, calma, não sei o que. Contradiz. E tá tudo bem ele entender o lado bom, o lado materno, ele achar que tem que ser assim. Por quê? Porque ela é descrita como uma mulher bondosa, como uma mulher sábia. Ela é descrita como isso. E tá tudo bem ele interpretar, mas assim. Mas como tá tudo bem, outras pessoas... E eu não acho que ela não era como ele tá falando, tá? Eu acho que ela era também assim. Só que eu acho que a Galadriel também era uma... Porque assim, a nossa mãe é muito maravilhosa. Mas calma aí, vamos analisar. Porra, um monte de coisa com minha mãe. Não, minha mãe é foda, mano. Minha mãe é foda, faz isso aqui, eu já sei como é que é. Mas, quando você quer lembrar da tua mãe amorosa, você vai lembrar dela como mãe amorosa. Mas a tua mãe também tem outros problemas pra caralho. E a Galadriel, cara, assim como ela é a mulher, esposa, sabe esse estereótipo todo criado... Entendeu? Ela também é descrita como orgulhosa, como alta pra caralho, que sai na porrada, que é forte, como os outros atletas élficos, entendeu? Então a mulher é forte como um homem. Me diz uma coisa, numa situação de luta, o que ela vai fazer? Ela vai fugir, vai falar, não luto, porque eu não sei lutar. Ela vai se defender, de alguma maneira. Meu ponto, tá? Então a Galadriel, eu interpreto que ela poderia também ser como a série tá descrevendo. Eu não acho que ela Sem filha. Tá... Olha só, Tolkien... Nessa época... Qual ano que a filha nasceu? 300 da Segunda Era. 300 da Segunda Era. A série é sobre a Segunda Era. O que a série fez? A série não tem como fazer uma timeline da Segunda Era, porque a Segunda Era são 3.000 e poucos anos, tá? 3.441. Beleza. São 3.000 e poucos anos. A série são 3.000 e poucos anos. E outra. Elfos são imortais. Elfos são imortais. Pega aí, pô. Todo mundo sabe que tá aqui, pô. Entra aqui, dá tchau pra galera. Não é por isso, é só pra não atrapalhar você. Não, pô, tá maluco. Tá maluco. Vem cá, porra. Ó, já tem dancinha pra todo mundo, tá? Olha só. Não, pô, que isso, galera. Para com isso, velho. Já tá acabando, já. O meu ponto, ô Barba, pra não cortar o meu raciocínio, é o seguinte. Desculpa. O meu ponto é, a série são 3.000 e caralhadas anos, tá? Tá. A série não pode, não tem como, é humanamente impossível a gente fazer uma série que a gente vai descrever. Primeiro que Tolkien não escreveu o que aconteceu durante todos esses anos. Ele escreveu bullet points. Não existe um livro, não é um romance. Não tá 100% descrito. Senhor dos Anéis, um ano. A série 3.441? Eu acho que é. 3.441. 441. Mas tem sim os anos... Tem bullet points. Assim, isso aqui aconteceu no ano tal ano, tal ano. Aconteceu Uma linha do tempo, Exato. A literalmente. Forja dos Anéis Exato, é desse tipo assim, tempo. bullet point mesmo. Tá, No ano tal, no tá. ano tal, no ano tal aconteceu isso, no ano tal aconteceu aquilo. Só que a série, não tem como fazer uma série de 3.400 anos, porque os elfos são imortais, cacete. Aham. Porra, os elfos são imortais, os homens morrem com menos de 100 anos. Pô, né? Ainda mais numa época medieval, assim, né? Fantasia medieval. Os Númenóreanos duram mais, mas os homens, menos. Cara, imagina a quantidade de personagem que a gente ia ter se tivesse que contar uma história de 3.000 e poucos anos. Sim, É impossível. impossível. Então o que a série fez foi condensar esse tempo. A série tá criando um arco pra Galadriel de uma menininha impetuosa, orgulhosa, como eu falei, que ela é descrita em algum momento, tá, para se transformar na Galadriel que ele interpretou de como ela é principalmente. E eu consigo entender que ela não é só como eu interpreto, como eu consigo enxergar, e não é só como ele interpreta. E por isso a série está fazendo um arco. Ela está no início, a série. Primeira e segunda temporada. A primeira temporada... São 5, né? Previstas. A primeira temporada, a Galadriel era completamente orgulhosa, chata pra caralho. Eu também me irritava com ela, porque ela era um personagem chato de ser cri-cri. Eles conseguiram fazer isso. Na segunda temporada, ela já está muito mais comedida. Ela já está muito mais... não sei o quê. E eu não tenho dúvidas, porque a série vai terminar na primeira Guerra do Anel, ou seja, que é onde começa o Senhor dos Anéis, Sim. né, o filme lá pra galera, tá?
ela vai estar muito mais assim, mãe, muito mais, porra, não, agora eu entendo, pô, aprendi com os meus erros, porra, eu não sei o que. Cara, que é um arco natural que uma série, que qualquer série faz para um personagem. Ele precisa explicar, porque a série não é para mim, não é pro Elvis, não é para você. A série é pro cara que nunca leu. O filme, entendeu? É pra gente também? É pra gente também. Mas assim, o que é poderoso? O livro é poderoso? É, mas o filme foi o que fez a gente estar discutindo o Senhor dos Anéis aqui. A gente só tá aqui hoje com esse tema, trazendo mídia, trazendo gente, porque existiam os filmes. Se não tivessem os filmes, a galera não ia nem saber que era Senhor dos Anéis, principalmente aqui no Brasil. Entendeu? Principalmente aqui no Brasil, que a gente não tem muito acesso à leitura. Então, assim, a série é pra estimular novos leitores. É pra um cara que não entende porra nenhuma começar a ver. E esse cara precisa entender que existe um arco de um personagem. Entendeu? No Senhor dos Anéis, não, porque a Galadriel é uma atriz que aparece, sei lá, 2 cenas. Se ela aparece 2 cenas no Senhor dos Anéis, é muito. Ela tem só um trechinho, entendeu? Nessa série, ela protagoniza. Então, criaram um arco pra ela. E eu entendo a tua interpretação. O meu único ponto é que eu não fico desvalidando as coisas que você falou que tá escrita lá, porque realmente está escrito. Só que você toda hora desvalida as que eu falei que estão escritas, você desvalida ou interpreta, ou acha que, tipo assim, não tem como você interpretar. Tem como. Tá escrito lá, eu tenho como interpretar assim. Eu interpretei, e não sou só eu. Isso não é uma discussão entre Elvis e Alexandre. Assim como ele fala, porque a série foi flopada e tem muita gente que não gosta, porque... Tem muita gente que gosta, e eu vou trazer um dado pra você, que a série é a 5ª série mais assistida da Amazon Prime. E a Amazon Prime é a 2ª maior plataforma de streaming do mundo. Porra, a 5ª série mais vista, a 2ª maior plataforma do mundo, é uma coisa que deu completamente errado? Não. Se ele vira e fala, porra, mas gastou, tá dentro do Senhor dos Anéis, foi muito dinheiro envolvido, ok. Eu esperava mais? Ok. Mas você falar que a 5ª série foi um fracasso? Não, cara. Não foi um fracasso. Não tá nem entre as 10. Não, esse é o meu ponto, eu tô trazendo um dado, um dado realmente de números. Você teve 10 minutos. Você pode falar aí. Não tá nem entre as 10 séries mais vistas do streaming, nem do ano que foi lançado. Okay. Em geral, e só 37% das pessoas que começaram a série pararam. Ok? Só mostra que... Desculpa, qual percentual tava botando? 37% só. Tá. Começou Como é que é geralmente esse não número? sei. Por isso que eu não vou... Tem a Forbes eu ia aí. perguntar até pra Tem a você. Forbes. Não, só chuta, pode chutar. Não, real. o que uma série boa geralmente faz? 100%? Eu acho que não tem. 100% é impossível. Mas Eu ia falar, o teu canal o que é considerado um bom número de retenção? 60%. Tá. Isso você tem um dado disso ou você acha? Não, é o que eu acredito. Tá. Tá. Mas outra não coisa... Existe um negócio assim falando aqui, segundo a Forbes, mas, por exemplo, chega a ser... vou até pausar teu tempo. Não existe um negócio na Forbes dizendo que 60%... Mas 37% é pouco. Ué, mas é pouco baseado em quê, se não existe um... É baseado nas outras séries. Porque você tem as outras séries, ó, tem o Samba TV que indica a quantidade de pessoas que E assistiram. tem quanto a retenção das outras? É isso que Então, a gente tá querendo dizer. ele paralisei seu tempo. o Anéis de Poder é tipo Não, mas igual cara, ao She-Hulk. eu quero saber pra gente poder falar que é uma merda. Igual ao She-Hulk. Porque assim, ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Seu canal, se tiver só 36% de retenção, tá ruim? Não, pra mim não. Porra, tá bom para um cara. Mas imagina, só um minuto. imagina que você gastou $1 bilhão só na primeira temporada. Só um minuto. Quanto é que... Eu tô perguntando isso, eu pausei seu tempo, tá? Pessoal, não precisa reclamar comigo não. Eu pausei o tempo pra ele ter o tempo lá completo. É importante a gente tentar definir, talvez, né, uma questão de que o que é sucesso, o que é fracasso. Dependendo, é o copo meio cheio, o copo meio vazio. O dado como ele apresentou é um dado que pode ser interpretado como um sucesso. Dentro da Amazon. Dentro da Amazon, na Nielsen já mostrou que não. Mas se a Nielsen tiver mostrado que são 40%... Quanto você falou? Não, a Nielsen... 37%? A Nielsen é um agregador de nota que mostra as séries mais vistas do ano. Tá. Em todos os streams. Tá. Seu E ela tá não tá 15ª. 15ª. Não tá nem entre as 10. Tá, então isso é um fator que pode ser encarado como uma coisa Exatamente. ruim. E a Forbes fala que a... O dado ela depende tá da em 15º. interpretação. Quantas também. séries foram lançadas nesse ano? Perdeu pra não sei. Vandinha na Então, época. Perdeu pra Vandinha da Netflix. Séries Mas Vandinha foi Mas Vandinha sucesso, foi foi sucesso sucesso. total. Não foi? Total. Ou não? Mas Senhor... Total, claro foi que sucesso foi, mas total. Senhor dos Anéis, a gente tá falando... Cara, olha, o orçamento, a grande questão é que tem que estar... O que é sucesso? Poxa, é sucesso naquilo que traz lucro. Claro. Ou não? Sim, e é difícil até você mensurar lucro na plataforma. Se ela estivesse no Exato. cinema, agora seria mais fácil. Agora vamos pensar, Agora prêmios. Não, Prêmios. pode continuar. Não ganhou tua... prêmio nenhum. Posso retomar para você Pode. continuar? Não Então, ganhou prêmio nenhum. Star Wars é sucesso? Qual é Star Wars? Não, Star Wars.
A Sim, franquia Star Wars é sucesso? Pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que sim. Sim. Porra, Star Wars é total sucesso. Star Wars talvez seja a maior franquia que existe. Não, ok, E que, como um aqui todo, começou a sim. franquia. Quantos Oscars, quantos prêmios Star Wars ganhou de Oscar? Mas Nenhum. Mas a questão Ganhou da ficção científica que o Oscar encara Mas como Senhor dos uma Anéis merda. ganhou 11, é ficção. Mas não é ficção científica. Ah, cara, tudo bem. Não, Senhor dos Anéis... Aventura medieval, foi fantasia. Mas tem, pô. O William Wallace, por exemplo, não é uma porra. fantasia, mas ganhou Oscar. Não, mas calma aí. É coisa medieval. Não, mas medieval é uma coisa, fantasia, ficção científica. Sim, Cara, mas ficção científica é ignorada me pelo diz outra Oscar. fantasia eu quero que falar ganhou. isso. Me diz outra fantasia que ganhou tanto Oscar quanto Senhor dos não vou Anéis. saber. Porque não tem. Beleza. Mas Porque não pelo tem. menos Ben-Hur. ficção científica não tem. Ben-Hur não é fantasia, gente? Pelo amor de Não, Deus. Ben-Hur ficção é história. científica. Oi? Ben-Hur não é ficção Ben-Hur? científica. Ben-Hur é ficção história. científica. Não, Flash Gordon, quer dizer. Não, Desculpa. mas Flash Gordon ganhou Oscar? Ganhou, não? Não sei. Ganhou? Pelo amor de Deus. Não sei mesmo. Deixa eu ver. House of the Dragon ganhou no mesmo Não. de estreia, ganhou o prêmio. Tá, vai. Você Também menos, né? quer retomar o seu tempo? Não, Quer vamos lá. continuar? Vamos lá. Eu Vamos posso lá. retomar? Pode. vai. falar sobre a Galadriel. Falar sobre a Galadriel. sim. Essa ideia que o pessoal tem da Galadriel ser forte, ser guerreira e tudo mais, eu já falei que isso aí é uma interpretação que, na minha visão, é fraca. Só Tá escrito que ela é enfraquece. forte, cara. Só enfraquece a Pô, mas personagem. ele invalida o que tá escrito, cara. Mas deixa ele Só falar, tá validado porque no você A lado força, dele, cara. a força pra Não, ele é só Tá a força escrito lá, é física. forte. Não, ele tá dizendo a, força opinião dele, tá implícito Pô, mas não é que é a opinião, cara. dele. A opinião dele é Ele opinião. não precisa ficar repetindo quando que a tá opinião escrito, dele ali. E A é da força- opinião dele, tá escrito. Quando a é força- minha opinião, quando a- tá escrito a minha opinião, não tá escrito. A Tá força escrito, do porra, pessoal, nada. a força do Forte, pessoal fisicamente, forte fisicamente. Tá É escrito só- essas palavras. é só força Pô, deixa ele falar fisicamente. agora. E desconsidera toda a parte mística da personagem, toda a parte de enamoramento, de paixão, de amor. E sobre a questão do tempo da Que é série, importante na história, isso. Claro! toda a questão do tempo da série, a série, na minha visão, não precisaria, na primeira e na segunda temporada, colocar os personagens humanos que foram colocados, entendeu? Na minha visão, o Isildur, que deveria ser o protagonista a partir de agora, eu acho que vai ser, ele poderia ter sido colocado só depois. Nessa época que está acontecendo a guerra do Anel lá, do Sauron e tudo mais, aquilo ali são outros reis de Númenor. São outros. Os Númenóreanos vivem muito tempo, mas são mortais ainda. É o Tar-Minastir que está ali como rei de Númenor. Então, a série não precisaria colocar a Miriel agora, o Ar-Pharazôn, não precisaria colocar o Isildur. Então, essa ideia de compressão é uma ideia que, na minha opinião, só existe para justamente dar essa ideia da Galadriel guerreira, porque era essa a ideia da Galadriel guerreira. E para trazer a Galadriel guerreira, você destruiu todos os outros plots, isso na minha visão. Então, não, agora a Galadriel vai ter um marido. Ela diz na primeira temporada que ele morreu. Ela diz na primeira temporada Ela que acha ele que ele morreu. Morreu. Ela Isso. fala. Ela fala que acha Ela fala que ele morreu. Ele perdi ele, ela não sabe onde ele, existe como se ele tivesse existe morrido. uma coisa que o pessoal tem que entender, que está na natureza da Terra-média. Os elfos, as elfas, podem ser eternas ou quase eternas, mas elas, do mesmo jeito das humanas, elas têm o período dos bebês. Ela não pode ter bebê em todo momento da sua vida. É uma questão também biológica. E a gravidez dos elfos, das mulheres élficas, não tem dor no parto, mas para gerar a criança exige muita energia espiritual. Por isso que a mãe do Fëanor em Valinor, ela morre quando ele nasce. Porque ele suga todo o poder dela. Por isso que o nome é Fëanor. Vem do Fer, do espírito, né? Do espírito de fogo. Então o que acontece? A Galadriel, e outra coisa, os elfos não fazem sexo em momentos de guerra. Não tem isso, não tem... O sexo entre os elfos é diferente, cara. Eles são outra gente, é outra coisa. Você tá entendendo? E outra coisa. Qual livro descreve isso aí? Que A você natureza da Terra-média. Porra, descreve exatamente. Pô, galera. Descreve, é só ler. Leiam, por Leiam. favor. Leiam. Leiam. Outra coisa. Os elfos, eles escondem suas mulheres nas guerras justamente por isso.
pela Qual necessidade. capítulo que tá isso, inclusive? Deixa ele. Falando sobre Não, eu só os quero elfos, saber porque pô. eu realmente quero. Falando Barba, sobre os é muito elfos. importante eu chegar aqui e eu falar pra galera que tá no capítulo tal o que eu tô trazendo pra eles. Tá. É importante, porque eu falar que tá escrito uma coisa no livro, cara, são mais de 30 e poucos livros. É muito fácil eu falar que tá A escrito natureza lá, da Terra-média, tem Tá lá, em fala quais capítulos, sobre né? o bebê, tem lá, falando sobre o nascimento, sobre a geração de elfo, tá tudo lá, pô. É só ler, lê lá que você vai ver como. Você já leu as histórias Tá, da mas Terra-média? pode continuar. Ele tem mais Deixa. tempo. Você tem mais tempo. Então, o que que acontece? Então, a série, ela dilui todo esse processo justamente para tentar trazer essa Galadriel guerreira, para emplacar essa personagem que o próprio Alexandre disse que não gostou dela na primeira Não temporada. gosto dela porque eu não gosto de pessoas assim. Mas assim, Então, eu não gostei então- porque ela conseguiu a série e conseguiu atingir o objetivo dela, que é irritar a gente com uma pessoa chata. Uma personagem Chato. que não tem nada a ver com a personagem que foi escrita pelo Não, Tolkien. discordo. Porque tudo bem, mas eu tô Não, trazendo foi a minha interpretação. Exato, eu tô trazendo aqui os pontos que tem no livro que embasam o meu Também trouxe os pensamento. pontos que trouxe no livro A que força, embasam a força da Galadriel, uma força física, que eu já mostrei que os elfos não tinham violência naquela época, entendeu? Então a Galadriel não pegava espada, não saía em cima de um cavalo de cabeça para baixo, cortando a cabeça de um orc, não tinha essas coisas lá em Valinor, entendeu? O Legolas já é da Terra-média, já é um Aí cara tinha que nasceu surf no na escudo. Terra-média. Porque a galera surfava. Mas já é um guerreiro. Galadriel não é guerreira, é uma feiticeira. Então, esse ponto de ficar forçando essa interpretação, tudo bem, pode forçar. Agora, a galera, assim como eu, que olha a Galadriel e vê, poxa, essa personagem não conversa com o que o Tolkien escreveu. Tá embasado. Tá embasado. E a série ignora completamente todos os outros aspectos que a personagem tem. Todos que eu falei. Sobre a questão de ser amorosa, ser gentil, ter poderes místicos. A série ignora completamente. Se a gente concordar que a Galadriel também é guerreira, na série ela só é guerreira. Já acabou a série? Entendeu? A série está aqui no mar. mas até agora ela é. Não, ela não é só guerreira. Ela é uma mulher que, enquanto, por exemplo, essa coisa de ler a mente e o coração. Enquanto todos os elfos Não falavam tem, que o não Elrond tem estava isso, morto. não tem isso, Que não o tem Elrond isso. estava morto. Ela falou, não, Olha ele não aqui está o texto. morto. Ele não está morto. Quando todo mundo falou que Sauron não estava mais vivo, ela foi a única que falou, eu sinto a presença dele, Por ele tá birra, vivo, eu birra. sinto o poder dele. Vingança. Tudo isso. Por birra e tudo vingança. Isso, ela, Por ela- birra e vingança. O problema é que todos os Birra e vingança, cara, não tem coisa mística aí, tudo, velho. Pelo você amor de fala Deus. que os nossos argumentos, os seus argumentos, eles são validados e estão claros no livro. Os nossos argumentos nunca são claros e estão validados. O teu argumento Você agora você é respeita o interpretar. seu Você tá interpretando a série, cara. Você tá criando a série na sua cabeça. Ué, mas É o livro é isso. E Não, a série é a série- interpretação. A série não O tem cinema nada de é a místico, a interpretação. personagem não tem nada de mística, tá lá, O pô. É cinema não é só, uma arte para ser interpretada. é tal como só uma música, ver, tal como é um só filme. ver. Existe. Ela só passa 1000 anos atrás do Sauron por causa da vingança do irmão, tá lá. YouTube sem aparecer pra você que quer ganhar dinheiro com o YouTube. Depois que a gente fez o nosso canal, subiu de 40 mil pra hoje 310 mil, então vale a pena. O link tá na descrição e o Peter é dono do Ei Nerd e de vários outros canais, mas o Ei Nerd tem 14 milhões de inscritos praticamente e ele passa todas as informações para vocês aprenderem a criar um canal do zero, fazerem sucesso e ganhar dinheiro aparecendo ou não. Link na descrição. Talvez esse Tá é o seu lá. problema. Você tá só vendo e você não tá estando aberto para uma música entrar. Olha só, quando você interpreta uma música, Tá. a música ela soa diferente para mim, soa Cara, diferente para você. existem- Um livro, um filme Existe também, cara. a narrativa tem uma mensagem, pelo amor de Deus, tem uma história ali. Ficar criando essa questão que a Galadriel ali é mística só porque ela acertou que o Sauron não estava morto, Não é não faz só sentido isso aí. Não, Mas então, isso é uma nesse- amostra pra mim. Ela pode não ser tão grande, tão visível pra você. Não, tudo Mas bem. ali, pra mim, Você tá interpretando olha só. agora o que eu tô. A série não fala isso. É taxativo. Galadriel Não da é, série esse não taxa- tem poder esse nenhum. é o grande problema que eu falo quando há essa polarização. Ela na Quando há série essa não aparece polarização. mesmo um poder, Não né? tem poder Ou você acha nenhum, que Cara, aparece? ela inclusive usa o anel e ela fala que ela tá vendo coisas que ela Os tá anéis da série não Ela não tem quer se nenhum separar. poder místico. Claro Só que é o tem. poder de Claro deixar que as tem. coisas. Só é o poder de. Olha que loucura que a série criou. Os elfos não podem mais ficar na Terra-média porque Não tem poder perderam. místico.
A última cena da Deixa- segunda deixa- temporada é deixa- exatamente deixa o cara eu falar. sendo curado com anel. O Deixa- cara que ia morrer. deixa- A Galadriel deixa eu sendo falar. curada com anel. O Não poder, tem poder nenhum. eu vou poder eu vou nenhum. retificar o que eu falei. O poder místico dos anéis é limitado. É um poder que tem a ver apenas com a cura. Porque os anéis... olha isso, que isso não existe em nenhum lugar do livro. Os anéis, os elfos em Tolkien, na série, precisam ir embora da Terra-média porque estão perdendo o seu poder ali, o seu fé. Eles precisam voltar para Valinor. E o Mithril é que vai dar energia para eles. Isso não existe na lore. concordo. Não existe. Não é o Mithril que dá energia, Não não. ex- O Mithril cura a doença lá da árvore que tá acometida, mas não dá energia pra ninguém. A série não botou ela dando energia os pra elfos usam. O cara acabou de falar da coisa de cura, né? Vai lá, só assistir. O Gil Gallant fala: nós precisamos ir embora. Porque nós não vamos estar aqui, a energia, não sei o quê. E aí a gente precisa restabelecer essa energia. E os anéis lá fazem isso, apenas isso. O anel é forjado É com quem, só, o anel é dele? só isso. Mithril. Ah, então tá. Então, o Mithril nem dá essa capacidade. Não existe essa capacidade do Mithril, tá? Não Mas- tá mas escrito. o Não anel- tem, não está. não tem, não está, existe. Mas o Mithril, Não o existe. anel é forjado com Mithril. O Mithril sozinho cura o poder. Ele não existe esse poder pro Mithril. Mithril é só um metal. Eles só. inventaram uma questão inventaram, do né? Mithril Então, é outra coisa que foi inventada pra série. Foi inventado, no Tolkien inventou um metal chamado Mithril, que era muito forte, era mais forte. Só do que- isso. É era só mais isso. forte do que todas as paradas. Só Ok. isso. Aí eles colocaram um poder místico E no o Tolkien elfo. forjou um anel, né? Ele escreve que os anéis foram forjados com Mithril. Um dos anéis lá foi forjado com Mithril. A série pegou e ela deu uma importância pro Mithril. Só um minuto. Só um minutinho. Você terminou a tua, Não, a tá tua tranquilo, fala? pode continuar, não, Não. tem problema. Não, Deixa porque ele ele continuar ainda teria também. o tempo. Você... Não, deixa ele terminar depois. Mas é pouca coisa também, um minuto. Só Você deixa quer? ele deixa, terminar, pode deixar. cara. Não tem problema. E até mais Aqui não, também, vai, se ele passar. aqui não vai ter nenhum tipo de, Não, de, eu de- sei. Ó, de concordância. Porque eu E sei não que tem não. a problema. ideia. E o meu Não tem problema problema, não é eu também não tenho concordar. problema. O meu problema não tá em não concordar. O meu problema tá quando você simplesmente desvalida a interpretação da outra pessoa, dizendo que A grande- sua a grande- tá a certa minha- porque tá claro aquilo. A minha, Não tá mas tanto pô, não tá claro que eu interpretei de outra mas tá forma, cara. baseado, a minha interpretação Mas tá a minha tá baseada no baseada livro. também, A cara. tua interpretação Cara. não pega o meu ponto Cara, eu tô te e dando. desvalida. Você usa outra Não, coisa cara, eu tô te dando pra o que tá validar a escrito. sua. Não, eu tô Você te dando tá- coisas que estão escritas quando Então- fala que ela é forte fisicamente. Cara, você tá usando, por exemplo, que o mago faz magia, que não sei o quê. O Gandalf, no filme do Senhor dos Anéis, o tempo inteiro, ele tá lutando de espada. Ele com o Balrog, ele cai no abismo e ele mata o Balrog como? O raio. Como? Soltando um raio. Tem um Não, raio não, lá. aquele Não raio lembro não é- exatamente o Não, nome. o Não é, raio, é com o raio não é dele? é com a O espada. raio não é dele? É Não, com a pelo espada, amor de Deus. O raio cai e ele usa a espada Meu dele pra Deus! canalizar Não, aquele raio. Não. Isso Isso aí não é isso no poder? filme. Isso não é poder? Cara, e ele mata... Ele pegar um Mas raio... por que ele passou lutando com espada? Por que ele ficou... Ele diz que ficou muito tempo lutando com a espada. Porque Não, ele não. fica muito tempo... Por que ele luta com a espada se o cara pode soltar um raio? Se o raio é, É uma dele? espada mágica, pô. É uma Se o raio é espada dele, da por que que ele soltou o raio Glandring, desde o início? velho. Ih, tá tranquilo, relaxa, não vai perder o voo, não. Se o cara soltou o raio, não tem como. Não tem como. O cara, assim, ó, Não, ele soltou o raio veio em cima dele e não é poder. Existem pelo amor de Deus. artifícios, existem artifícios Não, tem dentro de um co- filme Alexandre, que são tem- usados pro cara ter uma Não, mas luta, é senão magia, ele fica claro muito que é normal, magia. ele mas no pum, livro não é acabou. assim. Claro que é no livro magia. não é assim. No livro não é. Ele não descreve. No livro, Tolkien não é esse cara, por exemplo, que no filme, quando chega... Eu fiz até um corte dessa porra. Tem a Guerra de Rohan, o Abismo de Helm. O Gandalf vira e fala assim pro Aragorn, dias antes, quando eles estão no Palácio de Edoras, no raiar do quinto dia, olhe para o leste, não sei o quê. Por quê? Porque aí tem a cena dos Cavaleiros de Rohan chegando no Abismo de Helm, que eles chegam no alto da colina e Isso, eles descem. isso. E aí vem uma puta... O Gandalf vai liderando e o Gandalf faz assim com o cajado e sai uma puta... Aparece uma puta luz e tal. Aí os orcs que estão com a lança fazem assim e levantam a lança, aí os Cavaleiros conseguem pular ali. Essa luz não é o Gandalf que É solta. claro que é Jesus. Não, aquela luz é simplesmente o Gandalf falando, olhe no raiar do sol do quinto dia, porque ali no leste, não sei o quê, porque o leste é onde nasce o sol. E ali, naquele lugar, o Gandalf é tão foda, ele conhece tão geograficamente a parada, os horários, ele sabe o que vai acontecer, porque ele é sábio pra caralho, ele sabe que ali vai nascer o sol e que os orcs provavelmente vão estar cercando o Abismo de Helm. E o que acontece quando eles viram pra lá? O sol nasce e aí começa a cegar todos os orcs. E dá uma impressão, o filme dá essa impressão pra gente, que é o Gandalf que tá fazendo aquilo.
E não é. É o sol. E se você olhar com calma essa Pra cena... mim é o Gandalf. Não é. Pega essa Era o cena de poder do novo. Gandalf. Pega essa cena de novo, você vai ver o sol nascendo. Vamos ver pela milésima vez. Ver, Anéis, exatamente. uma coisa nova. E aí você vai ver uma Puta, coisa... É o que acontece toda vez que a gente vê o filme. Mas o Gandalf tem poder. No Entendeu? livro mostra Não, ele não tô usando dizendo que poder. ele Não não tem, tem sabe? Isso aí poderes. não... Na série também Eu mostra. não Mas tô é. dizendo que ele não tem poderes. A série é até mais high fantasy. A série mostra muito mais um Gandalf muito mais poderoso, que é como os Istari, ou os Valar, ou os Maia iriam usar os seus poderes na Segunda Era e na Primeira Era, onde a parada era muito mais bicho solto. Porque a Terceira Era, cara, os elfos já foram embora, não tem nada, é mais um mundo. Porque o Tolkien, a teoria de que Tolkien criou aquilo como se fosse a história do nosso mundo, né? Porque ele queria, inicialmente, escrever uma mitologia para os povos celtas e o caralho, que acabou ele sabendo que não ia rolar. Então, a Terceira Era é uma era onde os homens já estão... É muito mais próximo do que a gente vive hoje. Não tem muita fantasia, os entes já estão saindo, não tem muito ente, não tem nada. Então, a Segunda Era é muito mais viva isso tudo, essa magia, essa coisa do Tolkien, essa força espiritual dos elfos, tudo isso é muito mais forte. E eu concordo, isso não tem que discordar, isso está escrito lá. Só que existem interpretações de como essas forças espirituais atuam, entendeu? Para diversas pessoas. E eu não estou desvalidando aqui de como ele gostaria que a série fosse e seria melhor para ele. Mas isso não caracteriza a série em uma merda at all. Ela é uma merda para ele. E para as pessoas que interpretam a parada como ele. Mas tem muitas outras pessoas que interpretam de forma diferente. E aí você não pode descredibilizar o trabalho de pessoas que estão lá falando que é uma merda o trabalho delas. Porque eu não concordo que eu faria tal coisa. Não, mas eu não tô falando botaria isso. o elfo Eu tal não agora, falei eu não isso. botaria o Isildur agora, eu botaria outro, porque eu não acho que a Miriel tinha que estar... É isso, a gente trabalha muito no eu acho. Mas o que eu Sim, acho... mas eu não falei isso. Eu não assim, falei que você... Não, mas você fala o seguinte, ó. Você fala o seguinte, porque eu estou trazendo o que tá no livro e ponto. E se você não vê assim, porque eu tô trazendo uma coisa lógica. E a série não mostra nada. Mas não desse mostra, lógico, cara. O que eu posso dizer? desse O que eu vou dizer? lógico. Tá ali, Eu acho tá que ela ali. mostra Tá, isso. mas, pô... Eu acho que ela tem uma paternidade. Mas não tá lá, pô. A Galadriel tem uma maternidade muito grande com o Elrond, por exemplo. Eu vejo essa bondade na relação dela com o Elrond, que é uma relação que ela tem um amor pelo cara. Muito... E aí não é um amor de homem e mulher, não. É um amor mesmo de ser humano. Sabe aquela coisa do carinho, mano? Sabe o teu melhor amigo que, porra, tu vê um tempão, tu quer abraçar, tu quer dar um beijão no maluco e fala, caralho, seu filho da puta. Pô, tô com tanta saudade de você, não sei o quê. Eu vejo isso dela com o Elrond. Talvez não esteja explícito em todos os momentos, em várias coisas, mas eu consigo ver isso. Eu consigo ver o que você está falando, essa bondade dela. Eu não acho que essa tem sido a principal característica dela. Eu concordo plenamente com você. Mas eu acho que a série tem tempo ainda para desenvolver esse arco e transformar a Galadriel no que a gente conhece do Senhor dos Anéis do final lá, do finalzinho, que é uma mulher já cansada. Eu acho que no não quer entrar na final guerra, no final da série a gente vai ter uma conclusão do isso, que só que os dois primeiros as duas primeiras temporadas não mostraram preparação. em algumas para algumas pessoas as coisas certas. Mulher que tem milênios de anos, a Galadriel tem milênios de anos ali. Tem, cara, e aí mas continua o cara que tá sendo. não sabe, cara. A série Como não, pô? Como ela falou ali que ela passou. Cara, mas é um arco que a gente É conhece mal a Galadriel. escrito, cara, A isso gente aí. conhece a Você Galadriel gosta, não tem milênios. problema. Mas é mal escrito. A Galadriel- personagem não conseguiu se estabelecer. Como isso que você falou, isso que você interpretou do Elrond, não dá, cara. Inclusive, eles têm embates terríveis ali. O momento. O pai, a mãe, uma O pessoa momento que mais. entra em O momento mais. O momento mais interessante. A Galadriel humilhou o Elrond. Você não viu o que eu vi no começo, você não viu o que eu vi. Eu quero falar com o rei. Outra coisa, o Gil-galad não chega, ele não tem nem a importância do que a Galadriel tem. A Galadriel nunca se ajoelharia para ele daquele jeito ali. E outra coisa, o Gil-galad não ordena ninguém a voltar para Valinor. Ninguém. São os Valar que deram essas opções aos elfos. Então o Gil-galad, vou jogar essa mulher fora porque essa mulher tá enchendo meu saco, então você é obrigado aí. Isso não existe, cara. Não existe. O Gil-galad é um mas tio... ela não foi obrigada na série. Na série, ele fala que foi dado A perdão dádiva. pra eles. Exatamente. A dádiva. E aí o Elrond Não ainda existe fala, isso, não é o rei que... Não é o rei que dá. Porque... Não é o rei que dá isso aí. Não, mas aí provavelmente Entendeu? houve uma conversa. A série não mostra isso, eu concordo. A série tem problemas de direção, a série tem problemas o que eu tô te... disso, mas eu isso tô te dando um caracteriza a parada exemplo. é uma merda. Eu E tô achar te... que a interpretação dos Mas outros não mas são isso eu verdadeiras. tô te falando que isso não é uma interpretação, Ah, cara. porra, cara. Não é uma interpretação, é taxativo Então, você sabe lá. como é que eu interpretei? É Você sabe como eu taxativo interpretei? que os elfos têm o perdão. E, inclusive, tem até uma discussão. Eu interpretei que o cara, como rei, trocou mensagem em algum momento com os Valar e Mas não houve existe, perdão. mas não existe isso, cara. O Não? perdão não é. Não existe isso. O Como é que perdão eles foi. ficam sabendo? O perdão foi dado na Guerra da Ira.
pelos Valar. O Elrond chegou lá e perdoou Não foi todo somente mundo. na Guerra da Ira. Não foi. Tanto é que no Contos Inacabados está escrito que a Galadriel recusa diversas vezes os perdões que foram dados a ela. Pra ela, né? Sim, então não foi Então, só na Guerra da Ira. a guerra tanto é que aí agora outra Mas pra coisa, ela deixa eu, pode, por que pra outras não? deixa eu Porque só- Tolkien não escreveu sobre tudo. ó, deixa eu só lembrar. A Galadriel não participou de nenhuma guerra. Nenhuma guerra. Isso é taxativo. Então, Onde isso? tá lá, pô, tá Não, lá, cara. olha Pelo só, amor de Deus, nas tá lá. guerras descritas por Sal, Tolkien, ó, tá ela lá nunca no Contos lutou. Inacabados. Ela nunca lutou nas Ai, mas nas aí vem guerras aquela descritas coisa. por O Tolkien nunca escreveu. Aí Não, mas é pode, que- você tá sabe o entendendo? seguinte, olha só. É ele Não, que olha só, interpreta. Não tem a essa- descrição. Mas aí- Ela não participou. Não, mas é que é o segundo seguinte, Tolkien, não a é? Segunda Era, a série, criou pequenas guerrinhas ali, porque precisa ter, gente. A gente tá assistindo uma série. Não tem história. Ok, Não tem ok. história. Eu Ela não concordo que participou de você nenhuma pode grande guerra, porque ela contar estava em alguma várias. Você história. pode contar, Exato, olha mas só, a eu gente tô tá falando de discutindo, coisa a gente não tá discutindo uma taxativa. história, esse é o É isso que a problema. gente tá falando, coisa A taxativa. gente não tá discutindo, Ele não tá gostando a gente porque não eu tô tá discutindo mostrando. sobre uma história. Esse é o ponto. A discussão da gente toda... Tem que- uma história, Não, é não a uma Forjadura história, dos é sobre Anéis. Um mundo, é Forjadura sobre um dos mundo Anéis. que Tolkien criou. Tolkien criou Anéis um do mundo Poder. com Forjadura mais de dos Anéis. 24 mil anos, tá? E, naturalmente, em vida, nenhuma pessoa consegue descrever o que aconteceu em 24 Vou lá ao mil banheiro. anos do Ah, mundo. vai lá, Vai vai lá. sem problema nenhum. Em nenhum momento, não tem como você, por exemplo, virar e descrever em vida o que aconteceu. Porque é isso, ele criou um mundo, ele não criou uma história. Em uma história, você descreve tudo o que aconteceu. Seja o A, seja o B. Você consegue, até como aquele filme que é sensacional, que tem 3 ângulos diferentes. Não sei se você já viu um filme medieval com... Não é o Mark Wahlberg, eu esqueci agora. É medieval? esse filme? É com aquele menino Eu que já fez vi o... um outro, Não, é que o não é menino que medieval. fez o Kyle, o Kyle Ren do... Como é que é o nome daquele Ah, eu ator? não vi esse filme. Mas tu sabe quem é o ator Eu que tô fez o Kylo ligado, Ren. tô ligado. Mas tu sabe qual filme Não, que eu tô não, falando do agora? Kylo Ren? Eu tô ligado esse Sabe qual é o filme. filme que eu tô... Cara, é sensacional. Eu vou ver. É um filme Eu que não sei o conta a nome do mesma filme, não, história mas o com pessoal do 3 chat vai pontos de falar. vista diferentes. Aham. Tá? É o Último Cavaleiro... Não, Cavaleiro alguma coisa, sei lá. É um filme que conta a mesma história com 3 pontos de vista diferentes. A do cavaleiro que tinha esposa, que, porra, o cara deu em cima dela. Conta a história do cara que deu em cima da mulher e conta a história da mulher, que, porra, é a principal, inclusive, porque toda a merda foi por causa dela, aham. né? Último duelo. Último Duelo, obrigado. Último Duelo. Esse filme é sensacional. Scorsese, se eu não me engano. Esse filme é sensacional e eu não sei como não se fala muito desse filme na mídia, porque É esse filme é verdade. muito, muito bom. Muito bom, vale a pena pra todo mundo assistir. É um filmaço mesmo. E aí, enfim, Também foi estuprado. exatamente. Uma história, quando é contada, ela tem todos os fatos ali, inclusive de 3, por exemplo, pontos de vista ou até mais. Um mundo, quando é criado, não tem como a gente ter todos os dados, porque é um mundo... Adam Driver, É isso o mesmo. ator. Porque é um mundo muito grande. É muito grande. O que aconteceu? Tipo assim, a Galadriel nunca comeu chocolate. Pô, não sei, cara. Eu não sei o que ela tava fazendo no dia tal, na hora tal. Na história do Senhor dos Anéis, o Frodo não comeu chocolate no momento, porque ali você tem todas as pontas amarradas. Ele descreve todos os negócios. Quando a gente tem um mundo criado, é muito vago. E aí, tipo assim, como eu imagino a Galadriel, como ele imagina a Galadriel, como você imagina a Galadriel, o que a Galadriel pode ou não ter feita é uma coisa que, por exemplo, como o mundo, os autores da série imaginaram a Galadriel. E eles colocaram coisas dela fazendo que eles imaginaram baseado nas coisas que eles leram. Então, assim, eu acho que ela poderia ter lutado uma guerra. Por quê? Porque ela era descrita como forte como os homens élficos, né? Como os atletas, principais atletas élficos. Então ela pode ter lutado uma guerra. Eles não botaram uma guerra, inclusive... Mas por porque que eles não têm tem nenhum o marido direito. e a filha? Calma, cara, a série tem mais 3 temporadas. Eles vão botar o marido e a filha, não tenha dúvida. A história tá se desenvolvendo pra Ela isso. tem que terminar no marido e a filha, senão vai não terminar, vai até fazer porque sentido. o Elrond Não casa... teve ainda, é porque- verdade. exato, Deveria ter tido, porque talvez. o Elrond casa com a filha dela, vai ter isso, mas a gente precisa ter calma pra gente querer criticar algo que ainda tem tempo pra acontecer. Vamos criticar. Tipo, coisas que estão acontecendo... Então Criticar o fato dela não ter poderes. Mas você tem Tá que aí, eu manter a critiquei o crítica fato. no que tem. Não, Ó, ela não tem poderes. Sim, mas você Ela pode não falar tem o seguinte, poderes, tá aí já. Eu já crítica. chegar nas 2 torres e falar, porra, mas o Cabelo Frodo da- destrói o anel. Por que o Frodo... Pô, calma, ainda vai vir o retorno do rei. Calma, Sim, porra. sim, Entendeu? sim. E a série tá condensando. Essa questão do tempo, temporal da série, é muito confusa, porque não tem como, Como os é que caras ela vai- fazerem uma história de 1 ano. Então eles pegam 3 mil anos e condensam. Então, sim, cara, o A vem na frente, às vezes, do B, o B vem na frente. Mas, cara,
é isso, tipo assim, ó, tem a Forja dos Anéis. Cara, se os anéis foram forjados... primeiro o A, depois o B, depois o C, não me importa. Tá, O que vamos importa, falar de sobre fato, isso aí. é que todos os anéis foram forjados e da maneira com que eles foram forjados. Com a intenção ou com a intervenção do Sauron, pra mim. Isso é muito importante. Sauron tocou nos anéis é outro erro Ele não completamente tocou da nos série. anéis. Ele Literalmente. sai de lá com eles fazendo Ele- coroa. Não, sai de ele lá que com eles diz indo que vai fazendo- ter 2 anéis. Ele diz Não, lá, são ele coroas. fala, Galadriel, a gente vai fazer 2. São coroas. Por que você fala 2? Não, Não, 2 coroas, 2 anéis. Ele, quando sai de lá, eles vão forjar coroas. Deixa eu te Coroa. explicar isso aí. Os anéis dos elfos não foram tocados pelo Sauron. O Sauron na série literalmente toca no Mithril que é feito os 3 anéis. E é ele que ensina o Celebrimbor como fazer a fusão. Ele literalmente trabalha nos 3 anéis. Isso já macula todo, é totalmente diferente do livro. Então assim, essas coisas que eu falo que é taxativo, que você pode, por conta do teu temperamento liberal, você pode estar de boa. Cara, liberal Agora, ou não é temperamento. não, eu tô cara. falando, pô, Eu achar que um você cara tem- pode ser Não, o gay, cara eu que- achar que não, uma o cara parada ser pode mais ser aquilo, não tem aberto nada a na ver. É mais aberto, eu tô interpretação. falando, não, eu tô falando liberal nesse sentido, você ser aberto a essa. Tá, mas essa... não tem temperamento. Não, Tá não bom, é. Tá bom, vamos lá. Vamos, Mas tudo prossiga, bem, prossiga. você é um cara mais Qual a de boa questão? com essa adaptação. Interpretação. Eu não sou. Então, assim, mas é. Cara, tudo bem. a diferença. Tem lá, Sauron não tocou nos 3 anéis. E na série mostra ele tocando. Poxa, Mas tá isso tudo não é bem, bom. cara. Não tá tudo bem. Não, tá tudo Sabe bem por- você interpretar Ah, que sim. não tem... Não, eu esse é o também meu acho que tá ponto. tudo bem, você o meu não- ponto você- é que a você- minha interpretação é que esse negócio de tocar não é o toque em si, porque até é descrito nos livros que Sauron coloca a vontade dele. Ah, e mas- esse toque dele tá ligado à vontade. E a vontade é insinuar coisas ali, é colocar esse poder. Mas então você acha que o você cara tem não que ia entender perder? poder Até intrínseco. onde E tá você- tudo bem ele interpretar dessa maneira e eu interpretar de outra. O que eu fico Sim. muito chateado Ah. com os vídeos deles, com as posições deles, é que Não fique, por cara. mim tá tudo bem ele interpretar assim. E se um personagem que ele interpreta de uma maneira parece daquela, eu não acho que a parada é uma bosta porque colocou de uma maneira que eu não imaginava tanto. Porque eu também não imaginava alguns personagens de tal maneira, mas eu não acho a série uma bosta por isso. No eu só acho sentido- que os caras interpretaram de uma maneira Mas que no talvez eu não sentido, fui. mas vamos lá, no sentido de interpretação, eu acho completamente ruim. Todas essas de adaptação é ruim. Tudo bem, Mas você- falando no sentido narrativo também é muito ruim. A Galadriel é uma personagem que não funcionou da Você forma que acha foi muito feita. Mas, cara, é só ver todo a repercussão negativa Cara, a repercussão que a personagem negativa é uma teve. impressão sua, porque vocês falam sobre a repercussão negativa no seu canal. E existe algoritmo, cara. E existe quem é que segue você. Não, porque se tudo, eu falar... tudo é relativo agora, né? Cara, por exemplo, então. mas a internet é assim. No final das Pega a contas, Gil, a tudo Gil é relativo. gosta da série. A Gil Não, a participa Galadriel- muito comigo, a gente tem muito essa troca. Todo mundo fala As mal da pessoas que Galadriel, seguem mas a Gil, não é todo mundo. Porque Não, tem muita aí- gente que fala... Aí, Pra mim, realmente, bem, cara. tem aquele negócio da bolha que eu falei. Da Tá. galera da A gente sua vê, bolha cara. acha que é ruim, Isso, cara. existe uma bolha que acha boa. Ponto, E aí cara. tá tudo bem, né? Ponto. até hoje eu não vi nenhum criador de conteúdo, com exceção do Alexandre, que fala que aquela personagem realmente Porra, é bem Gil. escrita. A A Giovana. Giovana, cara. Ela Me fala que é- desculpa. ela fala que é uma bem mulher escrita. Que, assim, tem muito mais Não sei. relevância pra gente Ele no tá cenário falando, geek eu do não que sei. eu. Do que você e do que qualquer Eu não pessoa acho. que- Eu não acho. Só porque ela é mulher? Não é porque ela é Não, mulher. eu Ela não tem mais acho. relevância porque hoje ela é diretora do Omelete. O Omelete é o principal canal hoje Não, de mas isso cinema. é- tô eu não falando- acho. Cara, eu tô Eu falando não de acho. relevância pro universo geek. Relevância que eu digo assim, de pessoas que, cara, ela senta com qualquer cara que a gente gosta do universo dos atores e ela faz entrevista com esses caras. Ela faz. Eu tô falando de relevância hoje, que eu tô dizendo, ela é muito maior que a gente. Eu tô colocando ela Sim, tudo num bem, lugar eu que não- eu quero um dia chegar. Eu não tô falando, eu não tô- entendeu? Não, mas eu não Tal tô como falando, eu também não tô coloco personificando, eu tô- vocês- Vamos focar a opinião tal como na eu coloco gente. vocês como maior relevância hoje para o universo geek do que eu, porque eu tenho Não. poucos seguidores. Então, cara, não, eu sou muito prático, cara. Vocês hoje têm mais relevância, vocês atingem mais pessoas. Entendeu? O ponto que eu quero dizer é Porque eu pensei que você tava falando que era porque como ela era você mulher. atinge mais pessoas, pois é, como você atinge Que eu mais acho que isso pessoas, não tem nada a ver. Não. você vai ter uma impressão de que tem mais gente que fala mal do que eu, porque eu atinjo poucas pessoas e eu sei que ali os meus poucos atingem de forma positiva. Mas eu trouxe um outro exemplo prático que é uma pessoa grande. Mas eu vou te entendeu? dizer, Ou seja, maior que vocês, que eu tô querendo dizer no número de... mas eu vou te falar. É só esse, cara. Eu não consumo, dentro dessa questão do Anéis de Poder, só a minha bolha. Entendeu? Porque Tá. praticamente tem só só o meu canal
Tem o Linhagem Geek também que fala... Tem muita gente que meteu o pau pra caralho falando merda. Eu tô Tem muita gente falando que da minha falou. bolha. Mas tem muita gente que falou Tô bem. falando da minha bolha, entendeu? Mas todas as pessoas que eu vi, inclusive, falando bem, falam os mesmos erros que eu falei, cara. Entendeu? Não, isso eu falo de direção, de roteiro, de Não, eu tô explicar falando da cena. personagem, tô falando do arquétipo da Galadriel. Entendeu? não. Todas. Teve um debate, que eu falei que eu criador de conteúdo. Teve um debate em outro podcast muito famoso que foi apontado todos os problemas que eu tô falando aqui. Entendeu? Mesmo as pessoas que concordam com o Alexandre que a interpretação de Guerreira é possível, e eu não tenho problema nenhum com essa interpretação. O problema é, só tem isso. E essa ideia de... Mas esse é o meu ponto. Eu Mas concordo essa com ideia, isso. Eu mas essa concordo. ideia de Hoje não ela está agora guerreira. nessa Porque ela vai terceira, crescer. essa Ela já na mudou da terceira primeira pra temporada, na terceira temporada você vai ter o Celeborn aparecendo, você vai ter depois a criança vindo e tudo mais. Sabe por que não funciona? Dentro justamente daquilo que eu falei, porque vai vir outra guerra, vai vir outro problema, vai vir a queda de Númenor, entendeu? O Sauron, em tese, vai para Númenor. O Sauron vai fazer um exército ali e o Ar-Pharazôn vai para lá, vai brigar com eles, depois ele vai para lá, vai ter uma guerra e aí vai voltar para a Terra-média. Para você, e aí por isso que eu tava falando para vocês sobre a questão da própria essência do relacionamento élfico, como é que eles se enamoram, como é que eles casam, como é que eles têm filho, não é igual aos seres humanos. Não é igual ao Zelda. Prática para você. Pode. Por exemplo, você que é um cara da música. Quando uma pessoa vai fazer uma música, funciona a música começar com um refrão? Depende. Não, você já conhece alguma música que Conheço. fez sucesso que começou com refrão? Conheço. Qual música, por exemplo, começou com refrão? A banda Dionysius tem uma Closer to the Sun, começa com um Dionísio, refrão. eu gosto bastante Fly will be fly forever closer to the sun. Tá. Aí, Ou seja, essa é uma música. No É. universo, agora... Acontece. Não, tá, mas como são feitas... Tá, Porque a gente vai lembrar estrutura- de uma. A gente vai conseguir enxergar. você tem a estrutura, A eu gente vai sei que você encher tá uma falando da O estrutura. ponto que eu tô querendo chegar aqui, a série é um filme, é um tipo de arte, né? Digamos assim, vamos chamar de sétima arte. Ela é diferente de um quadro, uma pintura, ela é diferente de um livro, inclusive, da literatura. E existe toda uma estrutura que funciona melhor, que, porra, prende, porque, pô, o que a gente faz aqui? A gente como criador de conteúdo, a gente prende, né? A gente faz nossos vídeos pensando em prender o cara. A Sim. série precisa disso, cara. A série precisa... E por que você pensa em prender o cara? Porque você quer mais seguidor, porque você quer mais view, porque você quer ganhar mais dinheiro. Claro. Porra. É básico. E a série precisa dessa mesma coisa. Ela precisa prender o cara, ela precisa ganhar não sei o quê. Então ela tem estruturas de como criar um vilão, de ter que ter mais do que um vilão, de ter Uma que ter mais não sei o quê. adaptação, na verdade. Exato. É E no uma final das adaptação. contas, a porra da série é uma adaptação, e ela não é nem uma adaptação de uma história fechada, que tem. É de uma Tá parada de 100% milhares de descrita, anos, né? que não tem. Sabe, eu tava dando exemplo aqui pra última. Mas a história da duelo, Guerra tava do dando Anel podia ter sido feita, da Forjadura do Anel Sabe podia quanto ter tempo sido durou feita. a forja do anel? As forjas dos anéis? Ué, durou Quanto tempo 400 durou? ou Não, foram 600 90 anos. 90 Não, eu anos. sei, mas desde o Ana tá aparecendo, Não, ok. durou 300 ou Exato. 400 Mas foram anos. 90 anos pra forjar malditos 20 anéis. Foi, 90 anos e o Sauron passou 10 pra Caralho, forjar como é que o você anel. conta essa porra numa Não, mas série, a num compressão, livro? É assim, compressão na série. dava pra fazer. Só É que, uma merda, cara, só é que o que difícil. acontece? A história da Galadriel, o arco da Galadriel é muito fraco. É isso que eu tô te falando. Sabe o que ia acontecer se ela fizesse no teu ponto de vista, a série fosse adaptada com o teu ponto de vista? O meu ponto de vista... Muita gente ia gostar, mas muita gente ia falar, porque eu não acredito. Claro, Porque mas tinha que ter também. mostrado. mas a- Claro que tem, claro que igual. vai ter, mas presta Esse é o atenção. ponto, e eu mas, consigo enxergar isso. mas presta atenção. Pra mim, o protagonista da série era o Celebrimbor, não a Galadriel. Ok, e tá tudo Entendeu? bem. Então, assim, tudo que eu tô falando pra ti é as críticas que a gente faz. Sim. Você tá entendendo? Porque dentro da história, olha, Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, tá falando da Forjadora dos Anéis. Você teve isso de uma maneira que, na minha visão, foi muito fraca. Você perdeu um embate sensacional entre o Sauron e o Celebrimbor. Foi o embate contra quem? Contra Galadriel. E a Galadriel apaixonada pelo Sauron. Sabe, Você é uma achou coisa... bem ruim esse lance do Celebrimbor e do Sauron, como foi? Essa coisa de ele manipulando o Celebrimbor? Tu Eu acha achei... ruim? Eu achei não, do caralho essa eu, parada. eu achei achei do ruim caralho comparado. mesmo, Eu assim. achei ruim comparado ao que estava escrito, mas dentro do contexto foi a melhor coisa da série. Eu achei muito bem feito, Ih, muito rapaz, bem mais trabalhado. uma coisa- Eu achei muito bem feito, Não, muito dentro bem do contexto. trabalhado. Agora eu Se gostei fosse do Anatar. Inclusive a galera não gostou do Anatar, visivelmente. Pra mim, cara, eu adorei. Não era pra ter tido Halbrand na história.
Era pra ter começado daquele ali. A segunda temporada do Anéis de Poder Por que é praticamente Halbrand? a primeira. Por que teve o Halbrand? Claro que eu entendo pra galera se apaixonar por ele. Não por isso, cara, mas pra série criar um primeiro suspense, um primeiro negócio, pra ter um plot twist. Por pra isso ter enfraqueceram a marketing. personagem. Cara, por isso enfraqueceram então, ela. Eu não vejo como enfraquecer Como ela. não? Tirou eu vejo o como uma poder dela. série tentando fazer coisas pra trazer, porque hoje, o que acontece? É o mesmo plot. Game O of Thrones Sauron deu um escondido. change do mundo, né? Game of Thrones mudou o modelo da gente assistir uma história, da gente ver uma história. Por isso que eu acho que Game of Thrones não é a melhor série de fantasia ou medieval da história. Eu acho ela uma das 3 melhores séries do mundo. Tá no meu top 3, porque na Até minha a quinta opinião ela temporada, revolucionou. pra mim. Não, pra mim, e ainda tem essa controvérsia, tipo, é uma merda Game of Thrones por causa daquele final. Cara, é o seguinte, se a gente tivesse assistido as últimas 2 ou 3 temporadas, tipo assim, como se fosse uma série à parte, eu tenho certeza que todo mundo ia assistir assim, caralho, maneira pra caralho essa série, hein, do caralho. É que como a série do Game of Thrones foi muito foda, Gerou muito muita foda, e gerou expectativa, muita né? expectativa, não foi tão foda quanto que a gente assistiu tudo. Só que as pessoas confundem o não foi tão foda com uma merda. E a quantidade de gente que foi pra internet que isso é uma merda. E não é uma merda, cara. Tá longe de ser uma merda. Qual? Entendeu? Game of Thrones ou Seus Anéis? Não, as finais do Game of Thrones tá longe de ser uma merda. Ele só não atendeu as... Ele só não atendeu... mas aí o Tolkien não gostava dos... Cara, o Tolkien... A família do Tolkien, tipo, fudeu os filmes do Senhor dos Anéis. E o Tolkien não gostaria dos filmes. Não gostaria. Não gostaria dos filmes. O Tolkien não gostaria. Ele Porque o Tolkien teria- queria que ninguém mudasse porra nenhuma. Ele não vendia Se nada. ele odiou a Branca de Neve Porra, da ele- Disney, exato, imagina por causa essa dos Branca de anões. Neve agora. Não, é por causa dos... Então, mas aí eu não sei se ele ia entrar por causa da questão do negro sendo a Branca de Neve. Eu acho que ele ia entrar por causa dos anões. É isso, Não, a parada eu tô do falando Tolkien. dos anões. É uma paradinha perfeitinha dele ali. E eu entendo. Ele, cara. ele acha que o Disney... Eu tô tão feliz da gente não tá falando anãos, que me dá tanta agonia falar Anãos? anãos. Eu Anãos falo... dá uma agonia. Eu Porque falo o às Tolkien vezes criou, e o Tolkien anãos. falou É isso. do Mas Orvis. Ele E fala... mas você sabe que está no português, né? Isso é português. O português, beleza. ele Mas é da agonia. ele, na verdade, Dá nem agonia, é uma mudança anãos. oficial. Ele é só um... Eu só disse que me dá agonia. Uma palavra... Eu entendo. Uma palavra Criada. antiga, português antigo, ponto. E não foi... Não, o anãos é uma palavra que é do português antigo. Tá. A gente chama de anões e o anãos, ele não está incorreto. Ele não está Tá. incorreto. Ele é uma palavra do português Mas o antigo. Tolkien em inglês Eu também só não acho chama... É dwarves. É, não dwarves. Ele Ele fala... chama de dwarves porque não tem a ver Pra com dar- humanismo. Tem a ver com Exato. uma raça que ele exato. criou, entendeu? E é Mas, por isso enfim, que o Peter Dinklage vacilou naqueles comentários dele sobre... Os anões da Branca de Neve não são pessoas com nanismo também. Por isso que o Tolkien ficou pé da vida, entendeu? Porque os anões não são daquele jeito. O Tolkien não gostou por causa disso. Não eram anões com nanismo. Não é pessoa com nanismo. São É criaturas uma, Era uma mágicas. raça. é uma raça, é igual o elfo. Tem um elfo, tem os Tem o anões. orc, Os claro. anões. São 7 é. anãos, claro, não claro. são 7 anões. Faz Entendeu? sentido nesse Nesse sentido sentido. que você tá falando. É isso. Mas eu fico feliz da gente não tá falando anãos. O meu único ponto, cara, é que, tipo assim, eu não acho a série... Eu acho que tem coisas... Você gosta da série? É Não, o gosto. cara, não, não, tudo eu bem. Qual acho- nota que você dá pra série? eu dou um Até 7, agora. eu dou um 7. 0. Eu dou um 7. Caralho. Pô, eu falar Cara, que eu dou zero, eu falar dou que, zero, ver desculpa. Númenor daquela maneira, pô, ver aquelas Não, eu achei número a trilha horrível. sonora, pô, ver a fotografia, ver a parte toda de indumentária, as paradas. Cara, eu achei os o arco do bordados. Gandalf muito fraco aquele arco ali, Pô, ver o Tom sabe? Bombadil, caralho, incrível, Eu não gostei mano. também. Pô, o Tom Bombadil pra mim é incrível. Eu gostei incrível. do Tom. Mas assim, eu dou zero dou no nota sentido. 6. Ó, eu dou zero no sentido geral, mas você já viu que eu falei que o Anatar eu não, Você não achei elogiou ruim. algumas coisas. O Anatar eu achei legal. Eu achei a interpretação tanto do Charles Edwards quanto do Charlie Vickers ali no final, poxa, foi muito bem. Pô, aprendia pra Foi muito caralho aquela legal porra, porque eu isso não conseguia ali, sair entendeu? daquela merda. Pô, achei Ah, muito foda. Muito foda. Microfone, cara. Porra, desculpa aí. Entendeu? Tô em lapela pra Ó, botar aqui no- assim, né? Porra. Ó, eu gostei de ver a Laurel e a Telperion, que são as duas árvores de Valinor. Calma aí, por que eu Entendeu? tô com essa porrinha pequenininha assim e vocês estão com esse braço todo articulado maneiro? Porque geralmente essa porra é é um preconceito. Tu tá querendo dividir a porra do Você tem negócio olho já. claro, pô. Porra. Olha só, você é bonito. A gente é feio. Não é, tomar você é no magra. Aí, ó. é. Fudeu. Se fudeu no argumento. Não, é porque geralmente só Pô, tem eu tive dois que prender pessoas. minha cadeira aqui, Ah, ó. é uma merda, a cadeira Eu tive é que uma prender... merda. Não, Peço não, a cadeira é boa. Mas é que lá atrás eu não tenho como trazer bracinho pra cá. Ah, então eu já tá, prendi tá, ela tá. aqui pra eu ficar mais Mas aqui. mesmo assim você se Tá ligado? joga. Eu me jogo porque, pô, eu sou muito expressivo. Não, eu gosto. eu gosto Desculpa. Não, do eu... nosso não. estúdio. Por isso vocês têm que ajudar mais o O meu Superchat. Cadê problema o método não é a Bill Way cadeira. aqui no Barbacast? O meu cacete? problema é a cadeira. Aí, muito bom. Gostou dessa resenha? Então olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição e
pô, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada pra você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo pra vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas pra vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora, eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?